Boa noite, pessoal. Esperar o nosso convidado chegar. Vou arrumar aqui minha iluminação. Oi, gente. Ricardo já chegou. E aí, Breta, Oi, tudo bom? beleza? Tudo bem contigo? Tudo bem também, tudo joinha. O pessoal tava Show de animado que bola. a gente ia se encontrar numa live e os alunos estavam bem loucos. É, Que bom, né? mal eles sabem que a gente se conhece desde a época de faculdade, né? Ih, faz tempo, né? Tava falando com as meninas agora. A gente tem um grupo das gurias que a gente morava junto, né? Deu, gente, vai ter uma live Aham. agora com o Ricardo, entrem lá. Elas estavam lembrando das épocas da facul. Bons tempos. Coisa boa. Saudade. A Gil hoje postou um TBT, né? Postei um TBT com a Gilmar, ela bem assim. Ai, saudade do tempo onde a gente só se preocupava em estudar. É, E achava ruim, né? aham. Era bom, né? Era bom mesmo. Vamos só dar mais uns minutinhos para dar o horário certinho para o pessoal chegar, Sim. tá? Pessoal que vai chegando, fique à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Oi pro Dan, Andrei, Raquel, Alex, Macedo. Às vezes a gente não põe o nome no nick, né? A gente não sabe quem que é quem. Daí a gente vai ter que ir chamando pelo sobrenome. Cristina, o Alex, sejam todos bem-vindos. Show de bola. Minha gata aqui tá toda dengosa, ela doou sangue hoje, tá? Tá aqui toda Ah, é? dengosinha, voltando ainda da sedação, querida. Olha aí. Então Bom tá, que acho que depois que podemos. doa sangue tem aquele lanchinho, né? Tadinha, nem lanchinho teve ainda. Tá Isso aí aqui, é brabo. por aqui. Né, filha? Vem cá, vai participar da live com a gente, vem. Pronto. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Doem sangue, salvem vidas. Então vamos lá. Vou começar te apresentando, tá? Então hoje a live, pessoal, é sobre cuidados com pets no inverno, com uma pessoa muito especial, médico veterinário, o mestre Ricardo Fontão de Pauli. Ele é médico veterinário formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, mestre em ciências pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, membro da comissão, não quer descer, membro da Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina entre 2016 e 2017, professor e médico veterinário do Centro Universitário Unifacvest, em Lages, meu colega lá, diretor científico da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental e responsável pelo Comporvet, quem não segue, segue lá, onde realiza atendimento clínico comportamental, cursos e palestras na área de comportamento e bem-estar animal. Ele adestrou o cachorrinho da minha vizinha aqui, o Henrico. Não sei se vai lembrar, deve ser tanta gente. O O Érico. Henrico. O Érico, um dálmata. Tem que voltar aqui e dar uma conversada com o seu Érico. Tá latindo muito? Mas é porque ele tem um irmãozinho novo agora, né? Sim, E sim, o adestramento é algo contínuo, né? Não é, ai, fiz uma vez, tá sem tudo dúvida, certo, né? É um prazer sem enorme te dúvida. receber aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, prazer é todo meu. Coisa boa. Então, vamos começar falando daquilo que a gente escuta bastante, tá? Tu já deve ter ouvido isso também, né? Eu tenho um husky, eu não preciso cuidar dele no frio porque ele é um animal que é feito para passar frio. Isso é verdade? Na verdade, não. Né? O husky siberiano, como o próprio nome já diz, ele é originário da Sibéria, uma região extremamente fria, assim como outras raças, como o Malamute, enfim, tem uma série de outras raças
o Samoyeda também são raças que foram originárias da própria seleção para utilização como tração nessas regiões que utilizam trenó, utilizavam mais, né? Hoje em dia até na própria Antártida é proibida a utilização de trenós para fins comerciais, assim, tem alguns pequenos grupos que ainda utilizam como forma de manutenção da cultura e tal, mas, enfim, hoje, até por existirem as motos automatizadas e essas regiões serem extremamente frias, com temperaturas que às vezes chegam até menos 50 graus, sei lá, tem se utilizado cada vez menos, né? Principalmente como uma forma de conter o abate de focas na região, porque eram abatidas para manter esses animais. Enfim, existe de fato uma característica da raça, né, da seleção, são cães definitivamente bem mais protegidos, né, mas existem vários fatores que fazem com que o cachorro, que qualquer animal, sinta mais ou menos frio. Incluindo a pelagem. Existem raças que a gente conhece que existem pelagem dupla, então, por exemplo, o Chow Chow, o Spitz alemão, o Samoyeda, são raças que, se tu perceber, ela tem uma intensidade, uma pelagem muito mais intensa, mais interna, né, do pelo, e mais externamente elas são mais umas penugenzinhas, assim, né? Isso dá uma proteção muito grande para esses animais. Agora, se tu pegar um cachorro, por exemplo, como um Whippet, né, que não tem quase pelo, não tem como comparar como é a proteção, né, perante ao frio desses animais. Mas dentro de uma mesma raça, tu também tem variações. Então, por exemplo, tem animais que são mais gordinhos, que nem eu, assim, que tem uma proteção boa para viver em regiões que a gente vive, né? A gente sente menos frio dos magrinhos, que, né, não tem uma capa de gordura boa para proteger do frio. Enfim, tem animais idosos ou muito jovens que também estão extremamente suscetíveis a doenças ou a hipotermia, por exemplo, né? Então, tu tem um animal muito jovem, a hipotermia, a hipoglicemia, são causas grandes de óbito, né? Por outro lado, idosos acabam tendo já uma diminuição dessa termorregulação. Então, especialmente animais jovens e idosos, a gente precisa tomar bastante cuidado, independente da raça. E se ele for magrinho, pior ainda. E também existem, obviamente, algumas doenças que podem piorar esse quadro todo. Mas mesmo assim, então, mesmo que eu tenha um cachorro que geneticamente ele seja diferente, enfim, um desses cães que tu falou que tem a pelagem diferenciada para frio, mesmo assim eu não deveria deixá-lo no tempo, como tem feito esses frios aqui em Lages, né? Sem nenhum tipo de abrigo, porque esse animal ele vai sofrer de frio. O ideal é que, na verdade, você dê a opção para o cão. Isso seria o ideal, né? Que daí ele pode entrar e sair quando ele se sentir à vontade. Agora, a gente sabe que nessas regiões bem frias, deixar aberto uma porta, um ambiente para ele entrar e sair, muitas vezes tu tira toda a ambientação do ambiente. Mas eu já cheguei até ir atrás de sites em regiões que tem bastante essas temperaturas muito frias, como na Alasca, por exemplo. A recomendação para esses animais, claro que é bem diferente, porque lá neva e tal, né? Mas além de proteger a patinha, coisa que aqui a gente não precisaria, né? Lesão de contato com a neve e tal, não é o caso ainda, pelo menos na nossa região. É importante que você mantenha a opção para o cão. Ele entrar e sair quando ele quiser, sem dúvida nenhuma, em dias muito frios, especialmente quando estão chovendo, com vento muito, muito forte. Aí nesses momentos eu acho que é até importante restringir o acesso mesmo, né? Porque eu já tive, por exemplo, um chow-chow, né? Na época eu morava em Campinas, lá em São Paulo, uma região super quente e tal, mas ele adorava ficar na chuva, né? Se ele tivesse numa situação dessa, no frio, na chuva e com frio, e às vezes vento, piora tudo, né? Às vezes ele nem se toca do frio que está passando e às vezes acaba entrando num quadro de hipotermia. Então, o ideal seria, assim, dar o abrigo, deixar ele entrar nesse ambiente, mas, se for possível, dar a escolha para ele, né, para A quando ele escolha é quiser muito sair. importante para o bem-estar do animal, né? Ele é um ser de vontade, né? Ele tem interesse nas coisas, então ele escolhe o que ele quer, né? Ele quer estar abrigado, ele vai para o Sim, abrigo. Ele quer estar no tempo, ele vai para o tempo. Agora, o que não dá a gente acorrentar um animal no tempo, né?
fora, sem nenhum tipo de abrigo, e deixá-lo lá, passando, então, esse tipo de necessidade, né? Passando realmente frio, tomando chuva e o vento piorando muito mais essa sensação térmica do animal, né? Isso é bem bravo. Mas eu lembro da época de faculdade, até da época da República, tinha um vizinho meu que me chamava muito a atenção, assim. Eu, imagina, sou paulista, vim pra lá já passar frio, então eu sempre fui muito friorento, né? E aí, quando eu cheguei em Lages, eu tinha um vizinho meu da República ali, que ele tinha um Golden, desculpa, um Labrador, e ele ficava no auge do inverno lagiano, assim, aquele dia que tava super frio, assim, ele ficava de barriga pra cima, assim, no meio da grama, assim, sabe? Eu não tava nem aí, né? Eu olhava aquilo e falava, não é possível que esse cachorro tá vivo, assim. Às vezes eu chamava, ele abanava o rabinho, assim, sabe? Ele não tava Ele se incomodando, ele estava né? aclimatado. Ele estava aclimatado. Isso é um outro fator super importante, né? Porque, por exemplo, se a gente falar hoje que a temperatura de Lages, né? Eu não sei quanto. Tem um relógio, um termômetro perto na tua casa, ali naquela pracinha, né? Tu chegou a ver qual que era a temperatura hoje? Tá aqui? Não, o meu computador está falando que está 15 graus e nublado, que agora o computador É, resolveu que agora ele sei fala. lá. Esse tempo eu comentei com uma cliente minha de Minas Gerais, ela falou que, meu Deus, 17 graus, o povo tá quase fechando as escolas, assim. É uma coisa meio louca, né? Na Bahia, então, você fala isso, então tem essa. Às vezes lá na cidade dos meus pais, lá dá um ventinho, assim, tá 17, 18 graus, o povo tá andando de cachecol na rua, né? Aqui, nessa temperatura, o povo te olha estranho. Então, existe essa ambientação do local. Se tu colocar um cão que destas regiões de frio para viver numa região muito quente, ele vai sofrer, ele pode até se adaptar, mas a aclimatação é super importante, né? Isso pra gente também é super válido, né? Sim, pra gente também. Eu lembro quando eu fui morar para Pirassununga, que eu saí de Lages, eu passei muito. E até eu me acostumar ao calor de lá, toda vez que eu vinha lá, eu passava muito frio. Eu ia para lá, eu passava muito calor. Então nada estava bom para mim quando eu estava nesse vai e vem. E agora eu confesso que em Lares eu ainda estou me acostumando com o frio daqui, porque é um frio diferente, né? Antes de morar aqui, eu estava morando no Canadá. E lá é um frio diferente Uhum. daqui. Lá eu pegava menos Sei. 40 que tu comentou, e eu não passava tanto frio quanto aqui. Ó, Pois aqui tá é. falando que na Bahia é 17 graus é situação de emergência. Acho que tem que descer tudo que tem no armário para vestir, porque não é o É engraçado suficiente. isso, né? Porque os cães também têm disso, né? Então, por exemplo, se tu for ver um cão aqui de Lages, às vezes ele tá na região que ele tá muitas vezes adaptado, né? Isso não quer dizer que, né, enfim, ele deve passar frio, o tutor deve deixar para fora, mas é bem diferente de uma situação de um cão da mesma raça em outra região, que ele já está habituado, já está se acostumando a essa situação toda, né? Por isso que Isso é é muito importante a bem, gente observar o comportamento do animal, né? sem dúvida Que nos nenhuma, diz muito como é que tá o conforto dele. sem dúvida nenhuma. Eu até tenho um colega meu que é colega de escola, assim, que hoje ele é um dos brasileiros que escalou o Everest e tal, e ele já, né, já foi em vários cumes do mundo e tal, e ele sempre comenta, assim, que a aclimatação, ela é super importante não só para essa questão da adaptação ao oxigênio, né, a Imagina. concentração de oxigênio naquela altura, da altitude, mas também para a adaptação da própria equipe que está escalando para a própria temperatura, né? Isso é bem É um interessante. desafio muito grande, né? Imagina. É, Nossa. é. Eu que sou super sedentária, tá louca. Mas é engraçado que ontem mesmo uma cliente me entrou em contato comigo lá de Florianópolis e perguntando, meu cachorro está tremendo muito, será que ele está enfim, com ansiedade, com medo, o que que pode ser e tal. Claro, eu olhando de Lages isso, eu pensei, não, Floripa, se hoje aqui em Lages não tá tão frio assim, Floripa não pode estar, né? Apesar de que às vezes faz, né? Mas existem vários fatores que fazem, por exemplo, o cachorro tremer, né? Então, o próprio frio é importante o tutor saber identificar, né? Quando o cachorro está passando ou não frio.
né? Então, um dos sinais, sim, são os tremores, né? O cachorro vai estremer todo, ficar com aqueles tremores, às vezes deitado, dormindo, e tremendo. Mas o tremor ele pode significar outras coisas também, como medo, como ansiedade, e isso é super importante o tutor não se limitar a essa questão dos tremores, né? Então, por exemplo, no frio, o cão geralmente, e isso vale também para o gato, né, ele geralmente, além de tremores, né, visto que de 20 a 40% da temperatura corporal ela acaba sendo gerada pela musculatura esquelética, então é justamente dessa forma que a gente também gera calor. Mas além dos tremores, a gente precisa avaliar também alguns comportamentos como encorujar, sabe? Aquela coisa assim de formar aquela postura de todo enroladinho. Isso também é um sinal bem típico que o cachorro está queixando. O animal, o cachorro, até a gente, né? No inverno, a gente Uhum. tende a dormir mais encolhido, que isso acaba ajudando a manter a temperatura. Às vezes o cão ou o gato ele procura ficar mais próximo de outros indivíduos. Isso é uma forma do cão, do animal, enfim, acabar tentando junto ali manter todos a temperatura. Isso é bem comum. Sinais como vocalizações, né, choramingos, assim, choros, né, do cão, muitas vezes pode também ser um sinal. Que mais? Sinais de ansiedade pode acontecer também, o cachorro ficar lambendo muitas patas ou ficar com uma hipermotilidade, vai para um lado e para o outro, fica inquieto, muitas vezes tendo vômitos, diarreia muito intensa, isso tudo pode ser um sinal também. Um outro fator importante é que geralmente no frio, tanto animais como a gente tende a urinar mais. O frio ele dá uma boa alterada, não vem ao caso aqui falar sobre isso, mas no mecanismo é, renal, na verdade, ele aumenta a diurese. Então a gente tende a urinar mais no inverno, por isso que no inverno a gente tem aquela sensação que a gente dá uma emagrecida, assim, porque a gente acaba não retendo tanto líquido quanto a gente retém no verão. Então o cachorro também pode estar urinando mais, aliás, no inverno. Enfim, isso é tudo importante avaliar, mas o tremor também pode ser um sinal de febre, né? Na febre a gente também tem tremores, ansiedade também pode ter tremores, enfim, é bom sempre avaliar. O animal está num quadro também de estresse, né? O estresse calórico, né? O estresse térmico. Então ele vai ter todos esses sinais que tu comentou também por conta de estar em estresse, né? Também. São sinais comuns de Sim. estresse, né? E que cuidados que a gente tem que ter com esses animais no inverno para evitar que isso aconteça? Porque com certeza há problemas associados, né? Num animal que passa frio em demasia, né? Que problemas associados a gente pode ter? Vamos falar primeiro dos problemas. Com excesso de frio, assim, ou a exposição ao frio, diversas, na verdade, né? Além de doenças respiratórias, sem dúvida isso acontece, né? A gente sabe que no frio a gente acaba tendo mais predisposição a doenças respiratórias, isso não é diferente nos animais. Aqui em Lages eu também atendo todos os dias ali no hospital e a gente vê como aumenta a frequência de, de traqueobronquite infecciosa canina, né? A gripe dos canis ali, a tosse dos canis. A gente vê que aumenta a incidência ali de broncopneumonias e pneumonias, isso é bem comum e não é diferente com humanos. Muitas vezes pacientes cardiopatas tendem a descompensar nessa época, né, porque como você, em resposta ao frio, você tem uma vasoconstrição periférica, né, para manter o calor, muitas vezes você tem um aumento da pressão e isso pode gerar uma série de consequências cardíacas também. Alterações hormonais, isso pode acontecer. Isso, enfim, além do que o estresse térmico ele é super importante e acaba gerando uma série de consequências para todos os indivíduos, né? Então você acaba tendo alterações do ciclo hormonal e reprodutivo, você vai ter uma série de desbalanço, né, de absorção de nutrientes, né? Em resposta ao frio extremo, o corpo ele começa a priorizar aquilo que de fato é prioritário, né? Então, todos os órgãos que não devem ser, ou
nesse caso não são a prioridade, acabam sofrendo bastante com isso. E os rins, principalmente, né? Doentes renais acabam sofrendo muito com frio, né? Esses Aumenta animais muito a todos. mortalidade no inverno de pets? Ou não tem nenhuma relação? Eu, eu vejo alguns animais, sim, sabe? Claro que a gente acaba atendendo os animais que chegam até a gente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se tu for comparar um animal que está saudável com um animal que está doente, quando ele está exposto ao frio, ele está predisposto a uma hipotermia, sem dúvida, pode ser um fator assim, a gota d'água ali do quadro dele, né? Ele vai acabar debilitando e certamente vai ter a piora do quadro. Eu acredito que sim. Agora, eu não sei se. Eu acho que eu desconheço algum estudo que mostre algum estudo de prevalência ou incidência de mortes em regiões frias aqui no Brasil, em outras regiões, assim, porque aquela frase, vou morrer de frio, né? Pode acontecer, sem dúvida, mas talvez não no animal saudável, assim, né? Existem Só num várias caso muito formas da extremo, imagino, gente. né? Ou Claro. num frio muito Não, extremo, e daí. aquela. Sim, sim, sem dúvida. Claro que numa situação de um animal debilitado, vai ser o fator que vai gerar ali o problema todo. Mas é difícil tu pensar que um animal saudável, um cão, assim, ele vai acabar morrendo de uma hora para outra, assim, por conta somente do frio. É, Mas é mas super importante, a gente precisa tomar todo cuidado, né? Mas a gente tem que pensar também que, por um acaso, um animal que está na rua, sem um abrigo, já está sendo negligenciado esse abrigo para esse animal. Pode ser, provavelmente, que outras coisas também lhe seja negligenciado, né? É importante a gente frisar que um animal que está na rua, que não, né, um pet que eu tenho em casa, que eu coloco ele na rua e eu não dou a ele um abrigo, eu posso estar causando maus tratos a esse animal, né? Já foi Sem dúvida. comentado, né, Sem nessa dúvida. semana que a gente comentou sobre legislações e regulamentações e tal. Então tem uma resolução do CFMV que fala, né, que manter animais de forma que não lhe permita acesso a abrigo contra intempéries é considerado maus tratos. Se uma pessoa é negligente a ponto de não dar abrigo a este animal, imagine que ela pode também ser negligente com outros fatores, né? Com cuidados veterinários, talvez com alimentação, com água de qualidade, enfim, não sei o que mais. E esse animal, sim, pode estar sofrendo de outros fatores que também possam prejudicar a sua saúde, né? E aí, sim, também levar esse animal a óbito por todos esses fatores em conjunto, talvez. Sim. Fora que fere completamente o bem-estar animal, né? Impacta diretamente o bem-estar animal, né? As próprias cinco liberdades acabam sendo quebradas na sequência, né? Aquela coisa de estar livre do desconforto, né? É, O o, próprio contra... abrigo. o contrário de bem-estar animal não é mal-estar animal, né? É maus tratos, né? O animal é Exato. tutelado, a gente deixa de dar as coisas para ele está sofrendo maus tratos. Então, a gente tem que oferecer para ele aquilo que ele precisa, né? Nesse caso, do frio, abrigo seria, Sim, talvez. sem dúvida. Sem dúvida. E me conta dos cuidados que a gente tem que ter com os animais. Olha, nessa época é bem legal, assim, a gente vê cada tutor chegando na clínica, assim, com uma estratégia diferente, né? Tu vê né, ontem mesmo atendi um cliente que ele fez uma roupinha pro cachorro, assim, toda bonitinha, com touca, e é engraçado, assim, como isso é super importante, né, esses cuidados, assim. A primeira, acho que dica seria habituar o cão, né, ou o gato, se for o caso, em que vive numa região tem essas épocas bem frias assim, e habituar desde pequeno à utilização dessas roupas, que pode ser um conforto bem interessante para eles. Mas pegar um cão que nunca usou uma roupa dessa e colocar uma roupa de uma hora para outra, ele vai certamente se sentir acuado, desconfortável, especialmente um gato, que se colocar uma pedaço de fita no pelo dele ele já é estranho, imagina colocar
uma roupinha, né? Então eles estranham bastante. Então, o ideal seria já habituar desde pequeno isso, para que quando chegar em épocas muito frias ele não estranhe. O ideal, obviamente, seria dar o abrigo, a possibilidade dele entrar e sair quando ele quiser, protegendo, inclusive, não só da temperatura, mas também da chuva e também do vento. Né? Então, por exemplo, existem situações onde, de fato, o tutor, o ambiente e a concentração, muitas vezes, de animais impossibilita manter esses animais interno, para dentro, né, do local. Como, por exemplo, em sítios, é muito comum o pessoal ter, às vezes, colocar no, né, numa baia e colocar ali na, enfim, no ambiente todo interno ali, mas às vezes não tem, né? E aí o mínimo que se deve pensar é proteger da chuva, né? E da proteção do vento, né? Então, pelo menos colocar barreiras laterais também para evitar o vento, porque a gente sabe que a gente em Lages sabe bem a diferença entre a temperatura do termômetro e a temperatura na pele, né? A sensação térmica. Então é super importante a gente pensar que o vento ou a chuva vai bater na pele e vai diminuir bem aquela temperatura que está no termômetro, né? Que mais? Eu sugiro sempre que possível, obviamente, como qualquer animal, mas especialmente esses animais que estão nessa época do inverno, tentar fazer um check-up bom de doenças, levar no veterinário para uma avaliação, porque doenças renais, cardiopatas, enfim, pacientes com doenças articulares, ortopédicas, enfim, a gente sabe que acaba gerando alguma piora no quadro de dor nessa época. Então, é importante ter a certeza que esse animal não está com nenhum quadro de dor também, somado àquele estresse térmico. Que mais? É bom deixar, se for o caso, daquele cachorro que, ou gato, sei lá, a gente nunca recomenda gatos assim ficar tosando por estética, né? Mas alguns animais precisam ser mantidos ali a pelagem mais longa para que ele consiga ter aquela proteção. Enfim, cuidados com a alimentação, ele precisa, porque grande parte do calor metabólico acaba sendo gerado ali pela digestão do alimento, a gente acaba comendo alimento mais calórico nessa época, e para manter a temperatura também é bom comer bem, né, nessa época, né? Ó, perguntaram aqui se aumenta a comida pensando em calorias desses animais. Depende, porque se por um lado no inverno a gente precisa comer mais para manter a caloria, por outro a gente diminui um pouco a nossa atividade física, né? Não deveria, mas é o que muitas vezes acontece. Então, se você mantiver a atividade física rotineira, né, ou aquele animal tiver uma atividade física constante, né, nessas épocas do ano, no inverno tu pode dar um agradinho a mais, vamos supor assim, que vai ajudar, visto que a temperatura, né, como eu falei antes, ali de 20 a 40% mais ou menos da temperatura corporal ela é mantida pela musculatura esquelética, que com essa tensão acaba gerando calor metabólico mesmo. Então isso é importante. O ar-condicionado Mas é faz bom. mal pro animal, não? Não, não. Eu vejo que os cachorros gostam tanto quanto a gente, assim, mas é Eu ligo bom aqui e vão tomar tudo pro bastante. quarto. Quando eu Aham, ligo aqui, vão tudo pro quarto e fico olhando bem baixo, assim, de onde pega o vento. Então tá, né? Acho que é bom gostam. tomar cuidado, porque do jeito que a gente também, se a gente fica muito no ar-condicionado, especialmente do lado da lareira nessa época, ou perto do aquecedor, por exemplo, a vizinha esse tempo me mostrou um vídeo do cachorro dela, assim, ó, grudado no aquecedor, assim, aqui em Lages. Assim, o cachorro, claro, se ele sentir dor, ele provavelmente vai sair dali, se estiver queimando um pelinho, alguma coisa assim. Mas certamente as vias nasais daquele animal Resseca, né? estão completamente ressecadas, né? Então é bom tomar cuidado com ar-condicionado, ou com o aquecedor, ou com a lareira, sempre mantendo a umidade do ambiente. Então, botar uma bacia d'água ali, ou tentar dar um jeito de controlar a umidade. Né? Se tiver esses cuidados, eu acho que não tem problema nenhum. Só vão agradecer, né?
Tu comentou da roupinha, eu lembrei, meu irmão, ele tem uma Maltês, coisa mais fofinha, que ele pega a roupinha e vai lá, tipo, pedindo pra botar. E minha cunhada faz as roupinhas pra ele, daí ele vai lá e pega a roupinha. E vai com a roupinha na boca. Tipo, põe, põe. Não sei se meu irmão tá online pra contar, mas é a coisa mais bonitinha do mundo. Ai, ele coloca a roupinha. Ó, a Ana falou que o gato fica em cima do fogão a lenha. Cuidado, daqui a pouco tu vai ter gato pra jantar aí, hein, Ana? Se bem que às vezes no inverno dá até vontade, né? De deitar em cima de uma chapa do fogão. Né? Mas O uma anima... coisa importante, até pegando esse gancho, é a gente definir de que forma que o cão ou o gato perde calor, perde ou ganha calor, né? Então, por exemplo, enquanto a gente acaba suando, né, a gente sua e perde o calor através do suor, o cão e o gato eles acabam não suando pela pele, né? Eles perdem muito calor através principalmente da respiração. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado que ele, obviamente, vai sentir dor numa situação dessa, né? Se estiver quente o fogão a lenha ou a superfície, ele vai colocar a patinha e vai sentir dor e vai sair dali, provavelmente. Mas além da respiração, ele também acaba sendo uma região de bastante troca de calor, a patinha, né? Os coxins plantares. Tanto é que na cirurgia, né? Como todo veterinário ou estudante veterinário sabe disso, que num transcirúrgico, que a anestesia é um das intervenções que geralmente podem causar hipotermia, visto que ela dá uma deprimida no hipotálamo, que é o centro de regulação, de termorregulação. Se você muitas vezes na anestesia você faz coloca como se fosse uma meiazinha que o pessoal usa bastante né, faz segura ali, coloca na patinha, aquilo dá uma boa segurada na hipotermia transcirúrgica. Isso é interessante. É bom tomar um cuidado só com esse excesso de temperatura nos coxins também, né? O pessoal gosta de botar botinha e sapatinho nos bichinhos. O que tu acha? Olha, sinceramente é mais estético, tá? Não, eu não acho que seja necessário, eu acho que até o cachorro Altera pode até o andar do animal, né? sim, eu acho que é bem complicado, mas se o cachorro aceita, não está gerando problema nenhum, ali eu acho que não tem problema, né? Agora, eu não acho que é uma coisa. Às vezes as pessoas querem antropomorfizar demais, né, o cão, coloca a roupinha, daí coloca a botinha, daí ele já se sente desconfortável, começa a pisar todo errado, aí leva para passear e coloca num carrinho de bebê, aí já tá invertendo toda a situação. Mas eu gosto sempre de falar que muitas vezes se a gente não vê cada caso, né? A gente acaba julgando sem saber. Por exemplo, eu já tive cliente minha que passeava na beira-mar de Florianópolis com um carrinho de bebê e para quem olhava parecia, meu Deus, né? Tá lá a madame andando com um Spitz na rua, mas na verdade era um cachorro que ele tinha uma lesão crônica de coluna, que ele não conseguia mais passear e era uma forma da tutora manter uma rotina de passeio e sair na rua para ele continuar vendo aquela região que ela sempre gostava de sair com ele. Que é bom. Então era um local que ele adorava estar, que, enfim, era uma resolução de um problema locomotor importante ali. E da mesma forma como as patinhas ali, essa meiazinha no cão, em alguns casos pode ser interessante, né? Mas eu acho que não é a melhor das opções, na maioria dos casos. A Drica comentou aqui que o bulldog dela resseca bastante as almofadas da pata nesse inverno. E o que faz daí? Podem ser utilizados os hidratantes nesses casos, né? Até nesses cães que têm acesso a essas regiões com neve mesmo, é, esta é estes são um dos cuidados que acabam o pessoal tendo nessas regiões, que realmente acabam ulcerando os coxins plantares dos cães por conta do contato da neve. Aqui a gente não tem esse problema, né? Mas isso é bom tomar cuidado, eventualmente até
hidratar, né? Existem hidratantes específicos para cães, mas um hidratante neutro assim pode ser utilizado sem problema, não teria problema não. Basta o cachorro, obviamente, não estar lambendo aquilo para não gerar nenhum tipo de intoxicação, né? Entendi. Pessoal, querem fazer mais alguma pergunta para o Ricardo? Aproveitem que ele está aqui, está disposto, louco para responder pergunta. O que mais que a gente poderia falar de cuidado para o animalzinho, então, no inverno, Ricardo? Deixa eu pensar o que mais que a gente poderia comentar. Vamos lá. Vamos ver se ninguém tem Uma alguma duvidazinha. pergunta aí. Tô pensando aqui alguma outra dúvida que a gente pode falar a respeito. Mas resumindo, vamos fazer um resumão para a galera aí, resumindo então. Ter sempre acompanhamento do médico veterinário, para se tiver algum tipo de problema concomitante já tá de olho, né? Algum problema renal, cardíaco, enfim. Tem sempre a opção de estar dentro de casa, né? Caso de cachorro, né? O gato vai estar sempre dentro de casa. Mas ter a opção, né? De ficar dentro de casa ou sair, ter o abrigo, né? À disposição sempre que quiser. Sim. Ter à Ter os disposição. cuidados básicos ali com alimentação, água, né? Isso é indispensável nesses casos, né? Que Pelagem, mais? mantenha a pelagem daqueles animais, então, que são mais peludinhos, que ajuda bastante a manter o calor. Exatamente. Ajuda bastante, né? Evitar qualquer tipo de vento, chuva nesses animais é super importante, que a gente sabe que isso também derruba a temperatura, né? Ah, que interessante, ó, uma pergunta muito boa. Qual a frequência de banho nesse frio para os animais? Então, o banho, na verdade, acaba sendo uma necessidade muito mais humana do que animal, né? Então, a gente dá banho no nosso cão, principalmente porque a pessoa ali não está, enfim, quer manter o animal mais cheiroso, com a pelagem mais limpa e tal. Mas não é uma necessidade do animal. Claro que se ele estiver sujo e você puder limpar e manter aquele pelo mais bonito, isso é super importante. Agora, tendo em vista que a maioria das pessoas acaba dando banho nos animais e mantendo muitas vezes no apartamento, em casa, pode-se manter o banho do jeito que normalmente é feito, né? Isso não tem problema, não é porque é inverno que vai deixar de tomar banho, né? A gente não pode fazer isso. O que não pode ser feito é como no verão muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Então, toma banho e sai com o cabelo molhado na rua, ou sei lá, o cachorro a mesma coisa, dá um banho e deixa ele se secar sozinho, assim. O bom é sempre manter a pelagem bem seca, com, né, toalha, secador, tudo certinho. Mas não teria problema você modificar esses banhos aí, né? O que a gente recomenda é não mais do que um banho por semana. A não ser que sejam casos de fato, né, com banhos terapêuticos que a gente fala, que aí, são casos diferentes aí. Recomendados aí, né, pelo médico veterinário. Então. Exato. Gato tem que tomar Exato. banho? Não, não. Eles são autolimpantes. Eles se limpam, né? Se lavam ali. Agora, claro, existem situações dermatológicas que você precisa dar o banho. Existem animais que precisam eventualmente tomar um banho, mas eu ouço com uma certa frequência de tutores, aquela coisa assim, meu cachorro cheira a cachorro. Pô, não tenha cachorro, né? Que Compra bom, né? um ursinho de pelúcia, né? Eu vou querer ficar drenando a glândula do cachorro porque ele cheira a cachorro. Pô, então compra um gambazinho, quem sabe não cheira melhor. É a mesma coisa que fala, meu cachorro fica latindo. Que bom, né? Se fosse um gato, tava É, miando. O que tu quer? exatamente. Ai, pessoas. Aqui tem mais uma pergunta. Numa região que não é muito fria, mas ocorre uma queda brusca de temperatura, o cão pode sentir? A amplitude térmica é muito importante, né? Essas quedas, mudanças muito Sem grandes dúvida de nenhuma. temperatura. Se a gente sente um monte, né? Sente muito mais do que aquele cão que já tá aclimatado, sem dúvida nenhuma. Quanto maior a amplitude térmica, principalmente ao longo do dia, mais a gente vai acabar sentindo. Então, o ideal é tentar
segurar um pouco isso, né? Controlar isso, né? Acho que Isso todo mundo são não para todos julga, os né? animais, isso, né? Isso é para Pra qualquer todo animal, mundo. eu acho. Se alguém aqui já pegou um avião e saiu de uma região que estava quente, a hora que saiu do avião tomou aquele vento nas costas aqui, não estava preparado, sabe bem o que é isso, né? Mas Lages, aqui a gente acorda, tá lá 6 graus, de tarde tá É, 25. Depois você quer é, ficar doente. Aqui, ó. é Acúmulo de verdade. tarta e mau hálito no cão pode ser melhorado com alimentação diferente ou é escovar os dentes sempre mesmo? Aí é verão e inverno, tá? Tem que fazer cuidado em qualquer É, época do ano. em qualquer época. Mas a gente sabe que alimentações, cães que são alimentados, cães ou gatos que são alimentados somente com ração, tendem a não acumular tanta placa bacteriana ou tártaro aí, né? Porque existe a fricção ali com o dente. Agora, se esse cão ou esse gato ele acaba comendo também alimentos, né, mais moles, mais amolecidos, como comida mesmo, com carne, enfim, isso acaba ficando mais retido no dente. Então a gente vê que diferença brusca assim entre o animal que come só ração ou que come também comida ou somente comida. Agora, se for feita a escovação sempre após uma refeição, tu vai conseguir tirar aquele excesso de tártaro ali que ficou acumulado, aquele excesso de comida que está acumulada, evitando a a ocorrência dessas placas bacterianas. O problema é que a gente acaba escovando muito os nossos dentes e tal, né? Ou deveria, mas um cão, a maioria dos cães não escovam os dentes, né? Eu tô para dizer que eu não consigo fazer isso com o meu diariamente, né? Não é um hábito e uma rotina que eu consigo fazer os meus. E o que a gente acaba fazendo é principalmente utilizar brinquedos ou ossinhos que o cachorro roendo, ele vai acabar favorecer a limpeza dos dentes ou a dificuldade de manutenção dessas placas bacterianas. E de tempos em tempos é necessário, nesses cães que acabam acumulando mais, fazer a limpeza profilática dos dentes ali, né, a profilaxia dentária que a gente fala ali, fazer a limpeza que seria a mesma limpeza que é feito em humanos, só que a diferença é que no cão ou no gato ele não vai ficar ali parado ali meia hora, uma hora com a boca aberta, com um barulho bem aversivo ali A gente quase não pro fica. veterinário limpar. É, e A aí, gente. infelizmente, tem que fazer anestesia geral desse animal, e, né, tem uns cuidados. Então, é bom tomar bastante cuidado com essas placas bacterianas, com tártaro, por conta não só do mau hálito, mas também dessas consequências para a saúde. E o controle do tártaro, já que estamos nesse assunto, o controle de tártaro para gato funciona igual? Funciona igual, funciona igual. Só que tem casos, os gatos, alguns animais acabam tendo bastante gengivite, estomatite, né? Tem até um quadro bem comum, né? Complexo, gengivite, estomatite, felina e tal. E muitas vezes nesses animais eles acabam acumulando mais tártaro, né? Mas acaba sendo igual, sim. Que a Bruna chegou dando risada da nossa ironia, acho que é daquela história do cachorro cheirar cachorro e latir. Trabalhamos com ironia. E a Drica queria agradecer muito você, porque em um adestramento você detectou um problema cardíaco no Bartolomeu dela. Ela está muito grata. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que Coisa bom, né? boa. Um abraço pra ela. É tão bom, né, quando a gente. Quando o pessoal reconhece, né, e agradece, assim, a gente se sente Pô, não tem prestigiado. coisa melhor, né? Não Eu já te falei tem isso, né? Eu te preço falei que isso pague offline, isso. vou te falar isso online. Eu sou muito tua fã. Eu gosto muito do teu trabalho. Oh, meu Deus. Eu também gosto muito do teu. Pessoal, Para quem não sabe, além de ser amigos na época de faculdade e tal, a Beta, né? Eu nem falo Roberta, porque na época de faculdade a gente chama assim. A Beta, ela também deu aula há muito tempo, ainda dá aula na FacVest também, né? dou. Uhum. É professora Fomos também, então colegas? somos professores da mesma instituição, né? Dividimos, compartilhamos alunos. Sim. A gente só não se vê porque não dá Quem mais para tiver aluno, dar aula, né? Presencial. é, quem for aluno, dá um salve aí, faz um joinha pra gente saber. Quem Eu já estiver vi um ouvindo monte aí. aí de aluno aí. Eles sempre Que aparecem aqui, passado, os queridos. coisa boa.
Ah, gostei muito de conversar Legal. contigo. A gente tem que combinar um dia de conversar só de clínica mesmo, né? O pessoal gosta de perguntar coisas sobre a clínica. E a clínica e o bem-estar do Isso. animal não tem como, né? Ó, a Tamara, o Arlon. Aí, galera. A clínica e o bem-estar, E, eles são muito próximos. Não tem como, né? Uma coisa andar sem a outra, né? Então, a sem gente tem que dúvida. combinar uma conversa só sobre isso mesmo. Ó, o comentário aqui que o Buzz e o Bob são mais felizes depois que conheceram o Ricardo. Muito obrigada pela sua Opa, dedicação. Deus. Que Coisa gostoso, né? boa. Tô ficando sem graça aqui já. Não, tem que ficar, nossa, né? Feliz, cara. Uhum. Tudo Obrigado, graças ao teu obrigado. trabalho. A Raquel, a Laís. E Obrigado, aí, obrigado. galera? Então tá, Ricardo, quero agradecer imensamente, muito, muito, muito a tua presença aqui, a nossa conversa. Deu para tirar bastante dúvida, repensar, né? Às vezes a gente deixa o cachorrinho lá fora, ou enfim, né, um animalzinho lá fora, não por maldade, a gente não pensa, né, que ele pode estar passando frio. E é bom a gente conversar assim, a gente começar a pensar que talvez a gente devesse deixar uma opção para ele, né? Não que a gente precisa, Sim. ai meu Deus, uma casinha super cara, eu não tenho esse dinheiro para gastar agora. Não precisa ser uma casinha super cara, né? Quem sabe só disponibilizar um lugar onde não tenha vento nem chuva, para dar um microclima melhor para aquele animal, já ajuda bastante, né? Para que ele consiga ter, então, uma noite de sono mais tranquila, numa noite fria. Exatamente. Né? A gente vai melhorar bastante o bem-estar desse Exatamente. animal com umas medidas super simples, né? Sem dúvida nenhuma. Pô, Roberto, eu queria te agradecer bastante também pelo convite. Parabéns pelo teu trabalho também. Sou super teu fã. Eu acho que a gente tem que sempre se preocupar aí com o bem-estar dos animais e nessa época do inverno, um dos cuidados que a gente precisa necessariamente ter é gerar conforto térmico, porque isso, de fato, especialmente para quem mora em regiões frias, sabe como é duro de aguentar às vezes, né? E não, se os cães e os gatos, os outros animais sentem frio, eles merecem os mesmos cuidados que a gente, né? Ou deveriam, né, ter os mesmos cuidados que a gente. Então é super importante a gente sempre falar sobre o assunto aí. Que a gente acaba consequentemente ajudando outros tutores e por tabela os seus animais também, né? Exatamente, essa é a ideia. Perfeito. Muito, muito obrigada para quem estava aqui com a gente, para quem for assistir depois também. Ricardo, muito obrigada por ter aceito. Na hora que eu convidei, já aceitou. Muito, muito obrigada mesmo. E até a Eu próxima, né? agradeço, Haverá uma próxima. com certeza. Isso aí, brigadão, brigadão a todos que acompanhou aí, forte abraço a todos aí. Brigadão. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau. Tchau.